Graça e paz em nome de Jesus, que alegria e que prazer poder estar participando dessa programação do APR, Avantes pelo Reino. Parabéns, Vitão, que Deus abençoe grandemente. E a você que está online, que Deus possa falar profundamente ao teu coração, quanto mais nesse tema maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus. O Evangelho sem o Espírito Santo se torna, na verdade, fútil. O dom do Espírito Santo era vital para a obra de Jesus Cristo na redenção. Assim como Jesus não iniciou a sua tarefa neste mundo até ser ungido pelo Espírito Santo de Deus, assim também nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente necessário na nossa vida, na nossa conduta, no nosso chamado, no nosso ministério, assim como a unção do Espírito Santo foi profetizada e foi confirmada em Cristo Jesus na hora do batismo, se tornou, na verdade, muito marcante na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também em Pentecostes, quando foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Um grande marco na obra da redenção ao tornar eficaz a obra da Igreja de Cristo. O Espírito Santo, ele é o auxiliador divino, ele é o agente capacitador. O Espírito Santo faz o agir de Deus se manifestar na nossa vida e faz agir o Evangelho como um todo por meio do homem, por meio da presença de Jesus e o controle do espírito do homem. Por isso que o Espírito Santo é o agente ativo, absoluto, indispensável. O Evangelho não pode ser posto em ação a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém ousou sair de Jerusalém para proclamar ou divulgar a mensagem em suas ruas às multidões que seguiam para a morte até que o Espírito Santo viesse sobre eles de uma maneira única, exclusiva, de uma experiência tremenda. A vinda do Espírito Santo depende de oração, pois somente a oração pode compreender a sua autoridade e exigência, o âmbito em que essa pessoa busca, na verdade, a trindade, busca, na verdade, o revestimento. Até mesmo Cristo estava sujeito a essa lei da oração. E ele mesmo disse: peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta se abrirá. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador que estará convosco para sempre. Só que na questão da busca do Espírito Santo, Jesus nos ensinou algo muito pontual em Lucas capítulo 11, versículo 9, que eu gostaria de deixar com você, que nos diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus nos ensina que devemos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos dele, precisamos nos animar a buscá-lo. O mundo precisa do Espírito Santo para convencê-lo do pecado, do juízo, da justiça que virá, para fazê-lo sentir a sua culpa dos seus pecados, levá-los ao arrependimento, ao quebrantamento. E esse espírito de convicção de pecado só vem em resposta da oração do povo de Deus. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O dom do Espírito Santo é um dos benefícios que fluem para nós da gloriosa presença de Cristo à direita de Deus, e esse dom do Espírito, aliado a todos os outros dons entronizados por Cristo, nos é garantido através da oração. A Bíblia, por declaração expressa, bem como por princípios gerais e claras e constantes intimações, nos ensina que o dom do Espírito Santo está vinculado e condicionado à vida de oração.
Temos que buscar o Espírito Santo de Deus em oração, com clamor, com lágrimas, com arrependimento, com jejum. Devemos buscar sempre mais e mais a presença do Espírito Santo, buscar os seus dons, seu poder, a sua graça. A verdade é que a presença e o poder do Espírito Santo em qualquer reunião estão condicionados à oração da fé. O Espírito Santo não é apenas nosso mestre, nosso inspirador e nosso revelador na oração, mas ele é o poder da nossa oração em medida e força. Ele é medido pelo poder que atua em nós. À medida que a gente ora, o poder dele se manifesta nas nossas vidas. Hoje, mais do que nunca, nós somos desafiados a buscar o Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito que ajuda as nossas fraquezas, é o Espírito que ajuda a orarmos como convém. O poder projetador da oração é a medida do Espírito Santo em nós. Por isso, a declaração de Tiago, no capítulo 5, versículo 16 da sua epístola, a oração de um justo é poderosa e eficaz, muito pode em seus efeitos. A oração entretecida no coração pela força divina do Espírito Santo atua poderosamente em seus resultados, assim como foi Elias, o profeta. Quer orar com eficácia e poder? Então o Espírito Santo deve agir em nós poderosa e eficazmente através da oração. Queremos oração com resultados poderosos? Busquemos a atuação poderosa do Espírito Santo no nosso próprio espírito. Seu agir em nós para nos tornar filhos de Deus e sua presença habitando em nós como filhos de Deus são estágios completamente diferentes do mesmo Espírito em seu relacionamento conosco. Nessa última hora, seus dons e obras são maiores e a sua presença está disponível a nós. Ele mesmo é maior do que as suas obras, é maior do que os seus dons. A sua obra em nós prepara-nos para Ele mesmo. Seus dons são as dispensações de sua presença. Ele faz de nós membros do corpo de Cristo por sua obra. Quão simples e direta é a instrução do nosso Senhor Jesus Cristo. Peça, pedi e dar-se-vos-á. Peça com urgência, peça insistentemente, peça sem desfalecer. Busque a presença do Espírito Santo. Bata até que a porta se abra. Insista, clama ao Senhor. O Pai Celestial certamente o ouvirá e enviará se você pedir para Ele, se você tiver fome do Espírito. Espere no Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Assim como a criança está esperando, está pedindo, está insistindo algo ao pai e à mãe, assim deve ser a nossa oração perseverante, para que sejamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, para que venhamos, na verdade, ter esse revestimento, essa capacitação. E pediu? Agora espere, insista, persevere com toda calma e perseverança e com todo o ardor de uma fé que não conhece o medo, que não dá lugar à dúvida, uma fé que não vacila na promessa por incredulidade, uma fé que em suas horas mais sombrias, deprimidas, crê em esperança contra esperança. Nessas três palavras que Cristo nos deu, pedir, buscar e bater, nós encontramos a repetição dos passos da insistência do nosso esforço. Devemos orar no Espírito Santo. Se quisermos realmente orar, dependemos dele em oração. Estabeleça isso, peça isso no seu coração. Não trate a oração como uma tarefa a ser realizada com base em sua própria força natural e nem só no templo. Orai em todo o tempo, orai sem cessar. Trata-se de uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que haja um despertamento, que haja um avivamento, que haja um enchimento, uma plenitude do Espírito. Uma obra que só Ele pode fazer na tua vida, na qual nós somos apenas cooperadores dele para realizar a obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Uma das revelações do Novo Testamento em relação ao Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador.
ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda a orar como convém. E por isso, Paulo vai dizer acerca disso quando ele vai escrever aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto é muito rico e vital e precisa ser memorizado, colocado em prática. Paciência, esperança e espera nos ajudam na oração. Mas o maior e mais divino de todos os auxílios é o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ele se ocupa das coisas para nós. Nós somos sombrios e confusos, ignorantes e fracos, débeis em muitas coisas. Aliás, em tudo que pertence à vida celestial, especialmente no simples serviço da oração. Há um deveria em nós, uma obrigação, uma necessidade de orar, uma necessidade espiritual sobre nós do tipo mais absoluto e mais imperativo. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele dá a sabedoria à nossa ignorância, ele torna a ignorância em sabedoria e transforma a nossa fraqueza em força. O próprio Espírito é que faz essas coisas. Ele estimula, ele ilumina, ele inspira as nossas orações. Ele dita e eleva os assuntos das nossas orações e inspira as palavras e os sentimentos das nossas orações. Ele opera poderosamente em nós para que possamos orar poderosamente. Ele nos capacita a orar sempre e sempre de acordo com a palavra de Deus. Eu quero terminar com esse versículo de 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nosso espírito é tão plenamente habitado pelo Espírito Santo de Deus, tão suscetível e obediente à sua iluminação e vontade, que lhe pedimos com santa ousadia e liberdade as coisas que o Espírito de Deus nos mostra como sendo a própria vontade de Deus. Que a fé se torne mais forte, intrépida, que a ousadia, que a perseverança. Sabemos que pedimos as petições que lhe fizemos. Pedi, buscai, batei. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pai de amor, nós dependemos do Teu Espírito, carecemos do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche-nos. Vem, Espírito Santo de Deus, e aviva-nos. Toca as nossas vidas, toca os nossos corações. Espírito Santo de Deus, faz novas todas as coisas. Convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. Ministra aos nossos corações. A cada dia venhamos ser tabernáculo Teu. A cada dia venhamos ser usados e ousados através de Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, a orar. Ajuda-nos, Espírito Santo, nas nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, e conduz-nos a cada dia no nome precioso de Jesus. Valeu demais estar com vocês. APR, Avantes pelo Reino. Que Deus abençoe poderosamente e continue ligado no nome de Jesus. Valeu demais. Até a próxima.